Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador 2D. Esse aqui é um dos nossos vídeos de opinião. Hoje o vídeo de opinião que eu estou fazendo, ele é na verdade uma continuidade do vídeo da semana passada, o último vídeo que eu fiz de opinião. E ele tem um motivo que eu acredito que seja importante, porque a gente estava falando de ideologia e a gente estava falando da forma como a ideologia ela se aplica na vida das pessoas de maneira, eu não sei se a palavra correta é essa, mas eu vou usar essa palavra, tá, gente? De maneira até mesmo sórdida. Por quê? A ideologia, quanto menos perceptível, mais eficaz ela é. E ideologia, na verdade, é uma forma de a gente enxergar o mundo que não é a visão exata da realidade. Porque a forma como nós construímos o mundo, ele tem a ver com a forma como nós enxergamos o mundo. O mundo, assim como sociedade, como economia, como estrutura de quem é mais, de quem é menos, de quem pode, quem não pode, quem manda, quem obedece. E essa é toda uma estrutura, é um conjunto de coisas que não segue necessariamente a realidade da natureza, a realidade da temperatura, de pressão, da condição física, geográfica, geológica, enfim, de saúde, mas ela obedece a interpretações que as pessoas têm de como são essas coisas dentro da tua cabeça. E isso pode ser uma interpretação mais próxima da realidade ou mais descolada da realidade. E isso a gente vê muito na forma como as pessoas demonstram como elas querem que o mundo seja. Um mundo em que haja maior justiça, maior igualdade, que seja um mundo com democracia, com liberdade e com respeito às minorias, às diferenças, ou um mundo onde de repente a maioria, seja lá o que você entende por maioria, manda e o resto baixa a cabeça. A ideologia ela não pega apenas nessa nossa visão de mundo, ele tem uma aplicação muito mais profunda e ele pega cada um de nós em coisas que podem ir desde a nossa visão de espiritualidade, de Deus, de bem, de mal, do que é sagrado, do que não se deve ser tratado ou que deve ser tratado, de assuntos que a gente acha bom a gente conversar publicamente ou em particular, ou nunca tocar, quais são os problemas que a gente acha que são os mais importantes, os mais relevantes, ou os irrelevantes, aqueles que não merecem nem a atenção da gente. Isso tem a ver com a nossa ideologia, e se a gente remontar alguns vídeos lá atrás, a gente vai ver que essa ideologia faz com que a gente coloque, né, a nossa escala de importância em todas as coisas, e isso aplica-se na nossa atuação no que diz respeito à política, que a política é uma forma global que tem a ver com muito mais coisa do que simplesmente a gente falar que eu voto um partido tal ou qual, ou enfim. Então essas coisas elas seguem uma hierarquia. A gente tem a nossa atuação política, que ela é tudo que a gente faz e o que a gente não faz, tudo é política. Política é o fato da gente colocar certas coisas em primeiro lugar, outras a gente coloca embaixo, atrás das nossas prioridades, e que faz com que a gente resolva fazer ou falar certas coisas, ou não fazer ou não falar. E a ideologia é aquilo que dá o suporte para a gente montar essa escala de prioridades. Dito isso, a gente também, lembrando alguns conceitos do vídeo passado, que já foi falado sobre ideologia, a gente precisa entender um pouco como ela se manifesta na nossa visão de mundo. E uma forma onde mais está sendo evidente a aplicação da ideologia, está se tornando uma coisa muito forte, é na realidade que a gente vive hoje em dia, de uma pandemia que
assim atingir a todos. Todos são potenciais vítimas desse vírus que não tem tratamento e não tem remédio, não tem vacina, não tem forma de você cuidar e tem um alto contágio. E embora não tenha uma letalidade tão grande quanto muitas outras doenças, pelo fato do contágio ser muito grande e haver um tempo de incubação de praticamente 15 dias, isso faz com que você, durante esses 15 dias, desde que você de repente teve o contágio e não sentiu nenhum sintoma da doença, você esteja alastrando para as outras pessoas. E isso faz com que haja um potencial de espalhar essa doença gigantesco. E aí, depois desses 15 dias, que a pessoa vai demonstrar algum sintoma, que pode ser grave ou não. Pode parecer realmente uma gripe besta, mas é uma loteria que acreditava-se a princípio que isso tinha a ver com a condição de saúde das pessoas, mas a gente vê que muita gente jovem e com saúde tem vindo a óbito. E o que a gente entende que diante dessa situação tão não completamente dominada por nós, o conhecimento humano a respeito do que é essa doença, faz com que a única medida minimamente lógica seja o isolamento social. Não fiquem nas ruas, evitem aglomeração, e se possível trabalhem dentro de casa e não façam nada que vocês tenham que estar em contato com outras pessoas. Evitem os locais onde você possa estar em contato com muita gente, que seja desde a rua, parques, praças, mercados, agências bancárias, lojas, empresas. Isso faz com que as pessoas também não possam ficar nos seus locais de trabalho, sejam elas pessoas que trabalham em escritório, em comércio, e seja lá onde for, fábrica. É necessário que a gente reduza ao máximo a possibilidade de contato com outras pessoas, para que qualquer um de nós, se tiver contraído a doença, não se sujeite a ser uma pessoa que vá alastrar para um monte de gente sem perceber, porque é uma coisa que de repente, se vamos supor, eu hoje, agora de manhã, sei lá, eu tava aqui, fui tirar o lixo na rua, passou alguém que tava com a doença, não sabia, pegou e espirrou ou respirou ou exalou suor ou qualquer coisa que veio em contato comigo, eu contraí esse vírus. Se de repente eu hoje não ficar pelo menos esses 15 dias próximos dentro da minha casa, todos os locais aonde eu estiver, eu vou estar também potencialmente alastrando para as outras pessoas. Se eu estiver na padaria, eu posso passar para o cara que é o atendente do balcão, para o outro cliente. Se eu estiver na fila de um banco, eu posso passar para a pessoa que está na frente, para a pessoa que está atrás. E o que acontece é que eu respirando, eu exalando e saindo de dentro de mim gotículas de ar, de perdigoto, de sei lá o que esteja com esse vírus, o vírus ainda permanece no ar por algumas horas, não sei quantas horas, em potencial se 4 horas ou de 8 horas. E também, se o vento pegar e carregar esse vírus, ele fica durante essas 4 ou 8 horas se espalhando. E aí onde encontrar gente vai pegar. Então é uma coisa realmente bastante assustadora. E a gente precisa encarar isso com uma certa seriedade. Eu vi gente falando para mim, né, um outro dia, quando eu estava no supermercado, uma mulher que estava atrás de mim numa fila falou para mim: eu não tenho medo desse vírus. A questão não é medo. Você não vai contrair o vírus porque você tem medo. Você não vai ficar doente porque você tem medo ou você não tem medo. A relação de medo não tem influência nenhuma com o fato de você ser uma potencial vítima dessa doença. Então, não adianta você achar que eu vou sair pela rua aqui de peito aberto, vou mostrar que esse vírus não me derruba. Não vai ser isso que vai te proteger. O que vai te proteger, na verdade, a única forma que racionalmente a gente pode dizer que realmente consegue te proteger é você ficar em casa. Agora, isso tem influências ou consequências que são terríveis na sociedade? Lógico que tem. Uma delas é que a economia, e não é só do Brasil, não é só da cidade que eu moro, do estado que eu vivo, do mundo inteiro, a economia está ruindo porque as pessoas precisam estar dentro de suas casas se precavendo para que elas não contraiam essa doença, não
alastrem para seus familiares e, sabe, a gente não tem uma mortandade absurda aqui no Brasil. Hoje, num dia como hoje, que dia que é hoje? Está sendo gravado dia 21 de maio de 2020. Hoje, a gente já tem uma quantidade gigantesca de mortes. Agora pela manhã, o que eu tinha visto já tinha passado de 17 mil mortes, e acho que ontem passou de 17 mil mortes. Isso número oficial do governo, que o governo é um governo negacionista, é um governo que menospreza a vida e acha que isso tudo é uma grande bobagem, e a gente sabendo que mesmo assim é um número que pelo sistema, pela forma como nós temos todo o nosso sistema de saúde, ele está sendo subnotificado. 17 mil vidas já morreram desde que teve o primeiro caso de coronavírus no Brasil. É muito mais do que muitos países que até alguns meses atrás todo mundo estava assim, nossa, você viu aquele país como é que tá horrível? E eu percebo que todo mundo tá assim, sabe? Achando que é uma bobagem. Nossa, o pessoal tá falando, não é tudo isso. Vamos tomar cuidado, e a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com relação à narrativa da questão econômica. Por quê? Infelizmente nós temos no nosso país um governo federal que ele é genocida. Ah, mas você está sendo tendencioso. Não, não estou sendo tendencioso. Me desculpa, mas eu não estou sendo tendencioso. Por quê? Porque é um governo que poderia estar tomando atitudes para proteger a população e não está. Tudo que esse governo faz visa expor a população ao perigo de contágio. Tudo, absolutamente tudo que ele faz. Ele não dá nenhum tipo de suporte a trabalhadores, micro e pequenos empresários. Não se tem nenhum tipo de crédito, não se tem nenhum tipo de apoio. Da parte governamental federal você não vê nada. Inclusive, se dependesse do presidente eleito, estava todo mundo trabalhando, estava tudo funcionando. E isso não estou inventando, porque qualquer um já viu mais de uma vez esse tipo de declaração pública vindo da parte do presidente. Então, a gente precisa entender que o fato de não haver mecanismos eficientes de auxílio monetário para trabalhadores e para empresários visa forçar a sociedade a não ter outra opção. Oi, gatinho, ó. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Deve ter feito uma barulheira danada, porque isso aqui é o microfone de lapela que eu coloquei aqui. Pra ver se capta legal, né? A minha voz. Desculpa aí, gente. Bom, então eu tava falando, né, do governo, esse governo maravilhoso que a gente tem, que na verdade poderia estar fazendo um monte de coisa para ajudar as pessoas. Lógico que ajudar da maneira como deve ser feita ajuda significa botar a mão no bolso, no orçamento, e ajudar muito e dar uma trégua com relação a dívidas, com relação a cobrança, com relação a tarifa, com relação a imposto, com relação a uma série de coisas. Só que tudo isso contraria e fere mortalmente todo o receituário que desde os anos 90 vem sendo aplicado a muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, que é aquilo que a gente chama de neoliberalismo. Que mostra que não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis para ninguém. Todo mundo tem que pagar por aquilo. Se quiser alguma coisa, tem que pagar. Não existe benefício. Se alguém está sendo beneficiado é porque alguém está sustentando. E que dinheiro não é feito do nada. Dinheiro é feito de trabalho. Quem faz trabalho faz dinheiro. Quem não faz trabalho não faz dinheiro. Só que de repente quando aparece uma pessoa que trabalha que nem louco por tempo, anos e anos e anos e anos e não enriquece, por quê? Por quê? Aonde a lógica se encaixa, então? Porque seria uma forma muito simples. Se você trabalha que nem um burro de carga, você ficaria rico para burro. Só que você não fica rico, você só fica burro. E burro de carga. Só que todo mundo acha, não, se eu ainda não enriquecer, porque eu ainda não trabalhei o suficiente, eu não tive a sorte e não tive condições, mas a verdade é que essa lógica é só uma retórica para se vender um sistema
que ele é baseado na exploração. Simples assim. E aí a gente vê que, diante dessa condição da gente ter um governo que não dá apoio nenhum para ninguém, para que as pessoas possam ficar o tempo que for necessário em isolamento, a gente percebe que tudo isso se transforma numa guerra de ideologias. E não é simplesmente ideologia de direita, de esquerda, progressista ou conservadora. É uma ideologia em que você enxerga o mundo como um local aonde tudo, todas as coisas, todas as pessoas, a natureza, os seres humanos, os animais, os recursos naturais, eles devem estar sempre focados em servir de base para o lucro. Tudo deve obedecer à cadeia produtiva visando o enriquecimento. E não é enriquecimento de todas as pessoas, que se pelo menos fosse para todo mundo, beleza. Só que essa questão de produção e de enriquecimento, ele visa apenas as pessoas das camadas superiores da sociedade. Porque a igualdade faz com que essa cadeia de produtividade, onde certas pessoas se sujeitam ou se submetem a condições para ficar produzindo feito loucas, ela deixe de existir. Então você, se tem uma condição um pouco melhor, financeira, de vida, de qualidade de vida, você vai colocar o pé no freio, porque nem todo mundo no planeta é ganancioso. Nem todo mundo fica o tempo todo trabalhando feito louco, como se fosse um doente. Porque, na verdade, uma pessoa que fica o tempo todo só trabalhando, só pensando em lucro, só pensando em produtividade, só pensando em dar um jeito, em ganhar dinheiro, em enriquecer, em ter mais poder, essa pessoa é desequilibrada. Um ser humano em equilíbrio com o mundo, ele tem uma série de prioridades na vida, seja a convivência com as pessoas que ele gosta, contato com a natureza, descansar, ler um livro, estudar, aprender, fazer uma arte, absorver uma arte, praticar um esporte, relaxar, viajar. Agora a pessoa que, na sua cabeça, ela só pensa em uma coisa, seja ganhar dinheiro, gastar dinheiro, fazer sexo, comer, dormir. Se a pessoa ela tem só uma ideia na tua cabeça e só um objetivo, essa pessoa está em desequilíbrio. Porque equilíbrio é quando você tem vários elementos que estão fazendo o quê? Um equilíbrio dentro da sua vida. E a gente percebe que essa pandemia, da forma como está, ela está ferindo mortalmente uma das questões que mais causa desequilíbrio no mundo todo, que é o trabalho em excesso, produção em excesso, lucro em excesso. E a gente aceita e a gente acha normal trabalhar em excesso, produzir em excesso, também consumir em excesso. Por quê? Porque existe uma ideologia dominante que força a gente, mesmo sem a gente perceber, a gente entender que isso é o certo, é assim que a gente vive, é assim que o mundo é assim que o mundo gira, né? Não é assim que as pessoas falam? É assim que todo mundo sempre se desenvolveu e a gente chegou a essa maravilha tecnológica, esse avanço maravilhoso da sociedade humana do século XXI. Só que isso é uma ideologia, essa é uma forma de enxergar o mundo. Ele poderia não ser assim. Ah, mas ele é assim. Sabe por que ele é assim? Porque a ideologia serviu de base para que todas as pessoas, ou pelo menos a maior parte das pessoas na face da Terra, trabalhassem e vivessem o mundo desse jeito. Quando a gente vê um elemento, como por exemplo um vírus, que não tem cura, não tem tratamento e não tem uma forma eficaz de evitar o alastramento que não seja o isolamento, e por isso mesmo ele impede essa livre produção de comércio, de riqueza, de lucro e de trabalho, aí o sistema entra em xeque, porque fica evidente que desse jeito não vai ter mais vida, ou não vai ter. Não adianta, se você pegar todos esses bilhões de pessoas que estão na face da Terra e fazer com que elas continuem acordando, sei lá, 6 horas da manhã, entrem no trabalho às 8, saiam às 6, vão para o shopping center, vão para o cinema,
vão comer ali no McDonald's ou sei lá onde, e vivam essa vida que elas sempre viveram, o que vai acontecer? Vai todo mundo cair. Vai cair, vai todo mundo contrair essa doença, vai um monte de gente morrer. E de repente, de 7, 8 bilhões de pessoas vai para 5, 4, 3, 2, 1, e assim vai caindo, vai dizimando a população. Só que menos gente vive é menos gente trabalhando, menos gente produzindo, menos gente consumindo. E a lógica do capital de aumentar sempre venda, lucro, produção, vai por água abaixo. E eu estou falando isso apenas como introdução sobre aquilo que eu coloquei como matéria-prima para trabalhar o vídeo de hoje. Que é um post que eu recebi de uma amiga minha, que ela é bem conservadora. E ela pegou de alguém, eu não vou falar o nome, tem um nome aqui da pessoa, mas pelo que deu para ver, esse é um texto, né, que está na internet. E esse texto, na verdade, parece que não foi essa pessoa que escreveu, ela somente postou. Que diz assim, é uma historinha, tá, gente? Mas vamos contar a historinha aqui pra vocês. É assim, um comerciante tinha faturamento de 30 mil por mês. Faturamento, não lucro. Dos 30 mil, 10 mil era folha de pagamento. 3 mil era o aluguel do imóvel, 7 mil era o estoque mensal de produtos que vendia. Tirando demais contas e impostos diversos, sobrava para ele 5 mil reais. Que ele usava para viver, pagar a escola do filho, dos filhos, né, plano de saúde, supermercado, etc. Antes de abrir o próprio negócio, trabalhou anos como funcionário do mesmo ramo, juntou grana, fez o empréstimo e realizou o seu sonho. Seu sonho, né, ter o seu próprio negócio. E assim, mesmo gerando 30 mil em movimentação de grana, a grana que ficava para ele era 5 mil reais. Então vamos lá. Chegou então a quarentena e, número 1, o faturamento dele caiu de 30 mil para 0 reais. Os 5 mil que sobravam se transformaram em 0 reais. A reserva que ele tinha para emergência não é suficiente para continuar pagando os funcionários, aluguel, etc. Por tanto tempo. Por mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Daí 4. Ele não terá como manter os empregos em seu estabelecimento sem poder abrir as portas. O produto que ele vende não tem procura pela internet. 5. Se ele pegar o empréstimo que o governo está oferecendo, vai falir do mesmo jeito. Só que daí, com uma enorme dívida que ele não terá a esperança de pagar. 6. Os 600 reais do governo não impedirão que a vida dele desmorone, que os sonhos dele virem ruínas e que a família dele sofra. Olha que legal, gente! Alguma coisa de bom teve tudo isso, os 600 reais que o governo deu. Deu? Mas vamos lá. 7. Ele vai ter que usar o dinheiro das poucas reservas que tem para pegar a rescisão dos funcionários e dívidas com fornecedores. Ele ficará devendo aos credores, pois não tem mais renda. 8. Ele perderá o plano de saúde e, caso adoeça, vai ajudar a sobrecarregar o SUS. 9. Ele venderá o carro, se conseguir, por 30% a menos do que vale, para pagar contas atrasadas. 10. Ele pensará em vender a própria casa, que construiu com tanto esforço, com milhares de reais a menos do que vale para algum especulador com dinheiro, e se mudar para um lugar mais modesto. 11. Passada a quarentena, ele não terá condições financeiras, nem psicológicas, nem crédito para reabrir a loja ou contratar ninguém. O sonho terá acabado. 12. Ele sairá para procurar emprego, mas não encontrará. Chegará a contemplar o suicídio, mas tem 2 filhos, então desistirá. Mas que bom que ele sobreviveu à pandemia, não é mesmo? Anônimo. Veja só você uma coisa. Esse é um texto que está recheado de ideologia dominante, de que você precisa ser o seu próprio empresário, ter o seu próprio... O seu sonho é ser você o seu patrão. Só que o que acontece? Eu não sei exatamente qual é o ramo, mas eu percebo que nas últimas décadas muitos negócios foram abertos que, na verdade, não são exatamente negócios, são partes de uma grande empresa que antigamente eram grandes multinacionais ou até mesmo empresas nacionais que tinham de repente o domínio de todo o processo produtivo que ia desde a matéria-prima até o produto final, indo até o consumidor final. E o que acontece? Por uma questão de se fortalecer
a própria elite dominante, foi encontrado um caminho para que você diminuísse a pressão da parcela da população dominada, para que ela não se sentisse tão dominada e ela se desarticulasse. É o que algumas pessoas chamam de toyotismo. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma forma que parece que havia sido, pelo nome dá para perceber, aplicada primeiro no Japão, na Toyota. Porque antes disso a gente tem o Fordismo. Né? Não é só o Fordismo, lógico, tem... Agora eu até esqueci o nome do outro pensamento industrial. O Fordismo é aquela linha de produção do Henry Ford. E antes disso tinha um outro, que eu não me lembro agora qual que é. Não vou lembrar, desculpa aí, gente. Não vou lembrar, não vou nem fazer força para lembrar. Que, assim, quando você chegou até o Fordismo, você tinha, na verdade, toda uma cadeia produtiva que ia desde a matéria-prima até o produto final, que era a forma como as grandes fábricas, as grandes indústrias trabalhavam. Só que isso fez com que fortalecesse e aumentasse muito a quantidade de empregados, os proletários. Se você viu algum filme, algum vídeo dos nossos, ou outros vídeos aí na internet, você vai saber do que a gente está falando. E por uma questão de luta de classes, você tem os sindicatos, e os sindicatos eles se fortalecem porque tem muitos funcionários, e esses funcionários eles são, eles são explorados, sim, porque a exploração faz parte do processo de enriquecimento do industrial, do empresário, do investidor. Seja mais ou menos exploração, mas é assim, tá bom? Pode ser uma exploração mais humanizada, pode, mas ainda é exploração. Você produz mais do que você ganha, tá bom? Não dá nem pra gente dizer que não é assim. Porque a não ser que alguém me mostre com números alguém ou alguma grande empresa, alguma grande corporação que não faz isso. Porque, na verdade, nenhuma grande corporação, nenhuma grande empresa mostra. E aí o que acontece? Depois que acabou a ameaça do bloco comunista, você teve todo um relaxamento de você não precisar mais oferecer tantos benefícios, isso no bloco capitalista, né? Você não oferecer tantos benefícios para empregados, para colaboradores, até naquela época não existia essa palavra, mas enfim, hoje em dia existe, né? Os colaboradores, os parceiros e tudo mais, porque, sabe, para eles você já não tem, de repente, uma referência de um outro bloco que seja viável no sistema econômico-social. Então, sabe, foi quando entrou em vigor aquela retórica maravilhosa, né? Onde é que o comunismo deu certo? Eu não sei onde o comunismo deu certo, mas eu também não sei onde o capitalismo deu certo, porque até agora eu só estou vendo o capitalismo dando errado. Então, bingo, né? Houve todo um processo nos últimos, 30 anos de terceirização, de você desmembrar as grandes corporações e parte do trabalho realizado que era propriedade deles e sendo passado para profissionais liberais que montam suas empresas, suas pequenas, médias e grandes empresas, podem ser até muito grandes empresas, só que elas servem a esse propósito que é dessa grande corporação, ela que está tirando uma parte da sua cadeia produtiva e você está colocando, né, fora, mas ela atende aquilo ali. Você pode atender somente aquele cliente ou outros clientes. E aí isso fica maravilhoso, porque de repente aquela pessoa, ela se entende como um burguês, um pequeno burguês, que o burguês é aquela pessoa, né, da definição clássica marxista, é aquela pessoa que detém os meios de produção. Só que você detém os meios de produção, você detém parte dos meios de produção. Quem detém o meio de produção real é quem está lá em cima, porque ele tem toda a cadeia produtiva. E você pega, na verdade, uma parcela dela e você se torna dono dela. A vantagem é para aquele grande conglomerado empresarial, aquela grande empresa, ela não precisa se preocupar com os problemas que você vai ter de salário, de direito trabalhista, de imposto, fica tudo na tua mão. Então você está tirando um pouco do peso de ser uma grande corporação ali que toma conta de tudo. E você vai ter que gerenciar, você vai ter que fazer das tripas coração. Espera um pouquinho só. Das tripas coração, para que esse negócio dê certo. Você vai ter que se virar.
Se der algum problema, se tiver greve, se tiver isso, se tiver aquilo, você que se vira, porque você tem contrato com os seus clientes, contrato de fornecimento, você tem que negociar com quem fornece matéria-prima para você, e tudo isso você está tirando encargos e responsabilidade da grande empresa. E isso a gente vê sendo replicado de maneira gigantesca nos últimos 20, 30 anos. Eu já vi existem redes inteiras de lojas, por exemplo, de varejo, que ela vende partezinhas da loja dela para pessoas que queiram empreender. E essa pessoa que se vire para fazer aquilo. Então uma pessoa de repente pega a parte de informática de uma grande loja de varejo, aí dessas lojas de departamento, outra pessoa pega a parte de ferramenta, outra pega a parte de vestuário, outra pega a parte de móveis, e daí são as pessoas que vão negociar tudo ali. E quando você passa na loja, é uma loja de departamento. Só que cada departamento da loja é uma pequena empresa. Essa lógica tem até em agências de propaganda. Existem agências de propaganda gigantescas que elas, assim, a mídia é uma empresa de uma pessoa tal, a parte de criação é uma empresa de pessoa tal, a parte de rádio e TV é de uma outra pessoa, de internet de outra pessoa, e na verdade, aquela grande agência de propaganda é na verdade uma forma de franchising, é uma franquia. Você compra aquela franquia, você paga a grana e lá o dono da grande franquia ele só exige um pagamento e que você obedeça certas regras. O que é isso? É você ir passando para baixo parte da responsabilidade e ficando apenas com o lucro, apenas com os dividendos, e você diminuindo a pressão que você tem de você ter responsabilidade. E essa é uma lógica muito mais interessante para o capitalismo, porque faz com que você fique apenas com a parte que interessa no capitalismo, o capital. E aí o que acontece? Você faz parte de todo um processo. Então, por exemplo, no caso aqui de uma pessoa aqui, ele tem um faturamento de 30 mil por mês, só que é faturamento, não é lucro. Por quê? Porque desses 30 mil vai para pagar tudo, pagar funcionário, pagar não sei o que, paga um monte de coisa e aí sobra para ele 5 mil. Esse cara, ele poderia ter tido a escolha de falar, não, eu não vou fazer esse meu negócio para ter tudo nas minhas costas, só que os olhos dele crescem e também tem a ideologia por trás, falando que você pode ser o dono do seu próprio negócio e aí você vai ser livre. Só que, veja a história, ele, antes de abrir o próprio negócio, trabalhou como funcionário desse mesmo ramo. Aí ele juntou grana, ou seja, ele deu lucro para essa grande empresa e mesmo do lucro, da parte que ele recebia, ele pegou, separou um dinheirinho, aí ele fez o empréstimo e realizou o seu sonho. Agora ele é feliz, porque ele montou a empresa dele, que é a empresa dele que faz o quê? Exatamente uma parte do trabalho que ele fazia, era do mesmo ramo. Quer dizer, ele virou um profissional liberal que atende a empresa que ele trabalhava. Aqui está escrito, ele está entregando no texto dele que ele foi usado. E por isso que ele fatura 30 mil por mês. Por quê? Esses 30 mil é o dinheiro que ele gerencia, só que é como se ele tivesse um salário de 5 mil. Só que ele poderia, vamos supor que durante todo esse tempo, ele poderia continuar sendo empregado daquela empresa e ele poderia até ganhar mais do que 5 mil reais, ou até 5 mil reais, só que ele teria férias, 13º, plano de saúde, ticket, um monte de coisa pago pela empresa, só que ele não tem nada disso, ele tem que se virar com todo esse tipo de coisa. E ele diz que ele usa desses 5 mil reais, esses 5 mil reais para pagar escola, para pagar plano de saúde, enfim, tudo mais. E aí você percebe uma outra coisa. É uma pessoa liberal com pensamento liberal e neoliberal, que gosta e defende Estado mínimo. E pelo que a gente vê o que está escrito aqui, o texto inteiro dele, ele enxerga como normal o Estado mínimo. Não tem Estado, não existe nenhuma rede de proteção a ninguém. Então ele precisa trabalhar, ele precisa produzir, ele precisa gerar continuamente esses 30 mil por mês. Porque ele diz que paga plano de saúde e escola para os filhos. A gente sabe que num sistema onde tem uma proteção, uma rede de proteção social decente, escola e saúde é público, é gratuito e é de qualidade. A gente só precisa pagar plano de saúde e escola por quê?
Porque tanto a saúde pública quanto a escola pública, ela é de qualidade duvidosa. E ela precisa ser de qualidade duvidosa para fazer com que o negócio de plano de saúde, o negócio da escola particular seja interessante. Por quê? Se a saúde pública e a escola pública for de qualidade, ninguém vai ser louco de ficar botando filho em escola particular e ficar contratando plano de saúde. Só que, por que então você aceita esse tipo de coisa? E você aceita que a escola pública e a saúde pública sejam ruins? Porque você já foi inculcado na tua cabeça a ideologia de que o Estado não tem que se meter em nada. E ele segura isso pelo resto do texto. E ele não percebe que ele é apenas uma marionete do sistema. Por quê? De repente o negócio parou, travou, e ele não pode mais girar esses 30 mil por mês. E aí, o faturamento dele caiu para zero. O dinheiro que ele tinha, aqueles 5 mil, caiu para zero. E ele não tem dinheiro nenhum, não tem nenhuma fonte de renda. Isso que é pior, o cara ganhava 5 pau por mês e o cara não tinha nenhum... Ele não guardava dinheiro de poupança, praticamente. O que adianta você ganhar 5 mil se você pega esses 5 mil e soca no rabo? Ou seja, você também é uma pessoa que você não tem menor previdência de nada. Você gosta do estilo de vida do cara que é rico. Você poderia ganhar 5 mil reais e falar assim, não, eu vou ter um estilo de vida que eu vou gastar 2.500 reais. E os outros 2.500 eu vou guardar. Mas ele não guarda. Se ele guardar 100 reais é muito. E o resto ele gasta. Gasta como? Roupa da moda, carro novo, troca a cada 2, 3 anos, troca de celular. Vive ao máximo o estilo de vida que o sistema impõe para ele. Isso é o quê? Isso é ideologia. Isso é ideologia na veia. Porque se o cara não viver desse jeito, o cara não vai ser feliz. O cara vai se sentir incomodado. E aí, meu filho, 5 mil reais, não dá, né? 5 mil reais se você vive na corda bamba o tempo todo, mas mesmo assim, você acha que você está realizando o seu sonho de ter o seu próprio negócio. Que sonho é esse de você ter o seu próprio negócio se você tem muito mais dor de cabeça? Não é sonho, é pesadelo. Sonho é, de repente, você ter os seus filhos criados. É você conseguir, no final da vida, ter uma tranquilidade. Você tá na sua própria casa, você poder ter alguma autonomia para passar o resto da sua vida, da sua velhice em paz, poder de repente relaxar, viajar quando você quiser, não ter hora para você acordar, não ter hora para você dormir. Só que o cara com essa empresa, esse sonho dele, sabe quando é que ele vai aposentar? Nunca que ele vai aposentar. E um monte de gente, quando vira microempresário, não se aposenta, e aí ele fala assim, não, mas eu tô feliz, eu tô ganhando meu dinheiro. E isso serve também, olha só, reforçando a ideologia dominante, para você questionar o porquê você vai ter uma previdência social. Por quê? Porra, eu tô feliz pra caramba, ganhando meu dinheiro, tô vivendo o meu sonho e não vou me aposentar nunca. Só que você agora, você tá com pique. Eu não sei se daqui a 20 ou 30 anos você vai estar com o mesmo pique. Se você vai aguentar, ou se você vai ter disposição ou vontade de continuar trabalhando do mesmo jeito. Porque uma coisa é você trabalhar porque quer e quando quer. Outra coisa é você trabalhar porque você não tem opção. Porque você tem conta para pagar. Porque você tem responsabilidades. Como, por exemplo, uma empresa que tem que faturar 30 mil por mês. E ele não percebe que o fato dele ser obrigado a manter essa empresa funcionando, girando 30 mil por mês, faz ele tão escravo ou tão dependente de qualquer outro tipo de sistema, de qualquer outro tipo de coisa. Ele não é livre. Ele é prisioneiro. Se ele fosse empregado e tivesse que entrar às 8 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde, talvez ele seria menos preso do que ele sendo o dono do seu próprio negócio. Sabe por quê? Porque ele não para de trabalhar. Ele é o cara que chega mais cedo na empresa, é o cara que sai mais tarde da empresa, é o cara que todo final de semana ele está só pensando na empresa, só pensando na empresa, só pensando na empresa, só pensando em fazer as coisas para a empresa. Ele só tem obrigação. Mas ele está fazendo o quê? Ele está vivendo o sonho dele. Que sonho desgraçado que você tem, filho. Aí ele fala algumas coisas assim, né? Que ele vai ter que fechar o seu negócio. Se você parar para pensar,
esse monte de coisa que te aprisiona, talvez fosse até a liberdade. Cara, para de se preocupar com esse negócio. Mas ele está preso na cabeça dele, ideologicamente preso, porque ele precisa fazer com que o negócio continue. Aí ele pensa no seguinte, se ele pegar um empréstimo, ele vai se ferrar do mesmo jeito. Por quê? O empréstimo que o governo está oferecendo, não é o governo que está oferecendo, não. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que o governo fez foi injetar 1 bilhão e 200 milhões de reais para os bancos em troca de nada. Olha aqui, ó, vai ter problema, toma esse dinheirinho para vocês. Vocês fazem com esse dinheirinho o que vocês quiserem. Que banco? Banco do Brasil? Caixa Econômica? Não. Itaú, Santander, Bradesco. Foi para a iniciativa privada. E a iniciativa privada, sabe o que ela fez? Nada. Vai entrar em contato com o seu gerente, qualquer um desses bancos, e vai ver quais são as condições. Você vai ter linha de crédito especial por causa da pandemia? Você não tem linha de crédito especial. Eles arrancam o teu couro. Eles querem tudo seu. Esse dinheiro não vai chegar para ninguém. Nenhum empresário vai ter acesso a esse dinheiro. E esse dinheiro, se chegar, vai ser caro. Vai ter os juros lá no alto. Aliás, já tem os juros no alto e pedem condições absurdas para que uma pessoa tenha empréstimo. E para pagar já no mês seguinte. Imagina, se você vai ter que ficar pelo menos, 6 meses parados, como é que você vai ter dinheiro daqui a um mês para começar a já pagando o empréstimo? Você teria que ter pelo menos um ano. Um ano sem se cobrar nada. E com juros bem baixos, porque quando a coisa voltar, vai voltar com uma economia muito, mas muito parada. Porque senão todo mundo vai quebrar. Só que isso é ideologia, porque o dinheiro veio livre para o banco não estava mal, não estava ruim das pernas, o banco está exigindo um monte de coisa, e na verdade o banco, a instituição bancária devia ser obrigada, e deveria haver movimentos entre empresários, microempresários e o caramba 4, de baixo assinado de um monte de coisa, obrigando, exigindo que os bancos liberem crédito com uma série de condições que fossem vantajosas para os empresários. Só que os empresários, eles não fazem isso. Porque sabe o que é isso? Isso é fazer gente transformar a pessoa em vagabundo. Porque você quer trabalhar, né? Você quer gerar dinheiro, porque isso que é digno. Só que você não pode fazer isso. Você está no meio de uma pandemia, meu filho. Você precisa ficar parado. E a única coisa que vai fazer com que você salve é você ter essa grana e sem nenhum tipo de exigência, por um bom tempo. Só que isso você não quer. E você não quer por quê? Porque a ideologia está dentro do teu espírito. E você não quer isso. Veja só como a questão do isolamento social vai contra a ideologia que você tem na sua cabeça. Ah, trabalhar é bom demais, só que se você não pode trabalhar, você não trabalha. Isso não acontece só com quem é empresário e está querendo trabalhar e não pode porque agora a gente está todo mundo no isolamento. Tem muito empregado que adora trabalhar. Tem muita gente que acha digno trabalhar, só que não tem emprego. E não é agora com a pandemia, antes mesmo já está desempregado. Porque também faz parte da opinião pública, do senso comum, dizer que uma pessoa ela só não tem emprego porque ela é vagabunda. E só quem já viveu essa realidade sabe o quanto é sofrido você querer trabalhar e não existir nenhuma oportunidade. E não adianta nada você chegar e falar, faça qualquer coisa. Porque a pessoa que vai empregar, a pessoa que vai chamar você para trabalhar, se ela vê que você tem uma capacidade que está acima daquilo que ela tem para oferecer, ela não te chama. Ela não te chama, sabe por quê? Porque ela sabe que ela vai ter dor de cabeça. Ela quer uma pessoa que abaixa a cabeça e trabalhe quietinho. Aí você vê uma outra questão aqui nesse texto, que daí ele fala assim que ele vai perder o plano de saúde e se ele adoecer vai sobrecarregar o SUS. Engraçado, né? Só que você sobrecarregar o SUS não seria nenhum problema se há 30 anos atrás você não comprasse a ideia de que o Estado tem que ser mínimo. E você, de repente, na sua cabeça falasse assim, não, a saúde tem que ser pública, tem que ser gratuita, tem que ser para todos e tem que ser de qualidade.
hoje em dia você não seria refém do plano de saúde. Porque se você não tiver dinheiro para pagar o seu plano de saúde, você vai cair no SUS e você vai sobrecarregar o SUS. Só que nessas horas de você ter que, sabe, botar dinheiro, investir, fazer hospital de campanha, criar novos leitos, você criar leitos de UTI, você acha que o plano de saúde vai gastar o dinheiro do lucrinho dele, o lucrinho dele é sagrado. E ele não vai tirar o dinheiro do lucrinho dele. Você que se dane, ele vai aumentar a conta do teu plano de saúde se ele tiver que fazer isso. Você que vai pagar pelo aumento de leito de UTI. O dono do plano de saúde, os diretores, os acionistas, não vão colocar um centavo e nunca colocam nenhum centavo. Da mesma forma como esse 1 bilhão e 200 milhões de reais que foi dado para os bancos sem nenhuma garantia, sabe para onde foi? Foi para o bolso dos acionistas dos bancos. Para eles não tem juros nenhum. Aquilo ali foi como lucro. E não é lucro, é ajuda do governo. E agora, para emprestar para o empresário, eles pedem até as suas calças. E até o que está dentro das suas calças. Aí ele diz que ele vai vender o carro se ele conseguir por 30% a menos. Engraçado que ele até sabe quanto por cento a menos. Veja como a ideologia capitalista está tão enfiada na cabeça. Ele sabe até que é 30% a menos. Ele vai ter que vender a própria casa. Então aí você percebe que ele está totalmente tomado pela ideologia de um capitalismo sem nenhum escrúpulo. Por quê? Ele, em algum momento, nesse texto, ele diz que tem que defender a saúde pública, que tem que fortalecer a educação pública e que precisa existir um sistema, uma lei que proteja as pessoas para que elas não percam, nem que seja a sua moradia, que isso seja realmente sagrado, sagrado, porque se é sagrado não se mexe. Ele não fala em nada disso, por quê? Porque quem manda é o mercado. Se o mercado falou que você está com até o... sai endividado até o fiantã, você vai ter que liberar o fiantã para pagar a dívida. Por quê? Porque não ter dívida, pagar o empréstimo, pagar o banco, pagar os juros do banco é sagrado. Se alimentar não é sagrado. Ter a sua própria casa, ter a sua própria moradia não é sagrado. Ter acesso a uma vida digna não é sagrado. Sagrado é você ter o nome limpo no SPC. E para que você tem um nome limpo no SPC? Sabe para quê? Para contrair mais dívida. Não serve para porcaria nenhuma, não sei isso. Mas é sagrado. O que é sagrado? Isso é apenas uma ideologia que enfiam na tua cabeça. E aí você vê um monte de coisa que passar da quarentena, não tirar condição financeira. Não vai ter por causa de todas essas questões que a gente já falou. E aí ele vai procurar emprego, vai tentar se matar. Engraçado. Quando se criou toda essa crise econômica no país, que um monte de gente que tem filho para sustentar ficou desempregado e muitos deles pensaram e até fizeram suicídio. Será que em algum momento ele ficou com peso na consciência? Não ficou, mas agora é ele. E sabe o que é pior de tudo isso? É que você vê todo esse texto aqui mostrando ele assim, eu era um empresário muito bem sucedido. Eu movimentava 30 mil reais por mês e tinha meu saláriozinho de 5 mil por mês. Eu era bem sucedido. Eu era um burguês feliz. E essa pandemia está destruindo meu sonho. Essa é a pior parte de toda a ideologia. De fazer com que você se iluda e ache que você está mais perto da elite do que você realmente está. Por quê? Porque 3 meses de um isolamento social te transforma num peão que você sempre desprezou. Você não tem emprego, você não tem dinheiro, você não tem salário, você não tem o que comer. Igualzinho o cara que está lá na favela. Igualzinho o cara que sempre se ferrou, que sempre viveu de bico. Precisou 3 meses que parou a economia e você se transformou no peão que você despreza. Nossa, gente, o mundo não dá voltas, né? O mundo capota. Você nunca percebeu que você nunca foi elite. Você era apenas uma pessoa que estava ali sustentando o sistema enquanto o sistema estava girando. E o sistema girando, ele colocava uma situação que ela na verdade, sempre foi mentirosa, sempre foi falsa. Por quê? Porque bastou toda essa roda
do sistema parar que você caiu. Porque quem é rico mesmo não está se preocupando. Se tiver que ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos sem negócio, ele só vai deixar de lucrar, mas ele tem dinheiro, ele vai se virar numa boa. E se ele pegar a doença, ele vai chamar ali um helicóptero, um jatinho e vai lá pro Albert Einstein, vai lá pro Sírio-Libanês. E você, meu filho, vai ser atendido na UPA, junto com aquele peão que você desprezava. Ele não vai ter acesso a uma saúde de qualidade e nem você. Mas sabe o que é pior? Eu tô aqui pensando numa força danada que é bem feito. Por todos esses anos que você foi iludido, porque isso é ilusão. Porque uma coisa que é real, ela não se desmancha do nada. Ela continua sendo. Quando você tem, você tem. Tudo aquilo que você conquista, você não perde. Agora, se você perde é porque você nunca teve. Você só tinha uma posição um pouco acima do restante da população brasileira. Agora, meu filho, você está igual a todo mundo. E o pior de tudo, você poderia aprender essa lição e defender saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, livre e gratuita. Você poderia agora aproveitar, perceber que você está na roda, a tua roda está na reta para defender um sistema que ofereça uma rede de proteção social para qualquer pessoa. Não só o mais pobre, mas qualquer pessoa que sofre algum tipo de revés. Seja ele classe média alta, baixa, porque a única parcela da população que não precisa de nenhuma rede de proteção social é a elite. E você não faz parte dela e está longe de fazer parte dela, tá bom? Fica a dica. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que cada vez tá mais radical o negócio. Mas enfim, enquanto ninguém falar, gente, muda aí, fala aí sobre o Tio Patinhas, fala aí sobre qualquer outra porcaria, eu vou ficar falando sobre isso, tá bom, gente? Se vocês gostarem, deixe o seu joinha, se vocês detestarem, deixe o seu joinha para baixo. Faça aí o seu comentário, sugira pauta, eu tenho coisas que eu gostaria de falar. Nem sempre eu tenho tempo, aliás, você está vendo que eu só estou fazendo isso agora no final de semana, né? Aliás, no final de semana não, hoje é quinta-feira, estou fazendo depois de uma semana um vídeo novo. Quando eu puder eu vou fazer, como eu tenho outros trabalhos, eu tenho outras coisas para fazer, não dá para ficar fazendo todo dia. Se eu puder eu faço, se eu não puder eu não faço, tá bom, gente? E assim, vocês vão ver aqui embaixo, né, rolando aqui embaixo os endereços das minhas mídias sociais. Por favor, me sigam, até mesmo esse canalzinho aqui, se vocês acharem um projeto legal, curtam o canal, pega o sininho aí, badala eles, me siga nessas redes, veja os meus trabalhos, vocês vão ver que eu sou ilustrador, entendeu? Embora eu não esteja falando sobre arte, eu preciso voltar a falar sobre arte, preciso voltar a fazer aí os tutoriais, mas vamos lá, uma coisa por vez, tá, gente? Mas assim, se de repente vocês virem meus trabalhos e achar que tem um trabalho legal, um desenho legal, vocês podem, de repente, ter uma camiseta, uma bolsa, uma almofada, um adesivo, uma meia, várias coisinhas, várias frescurinhas na tua casa estampadas com meus desenhos, que é a minha loja no Colab. Esse é o meu lado capitalista, que eu fui com o vídeo todo aqui falando contra o capitalismo. E, na verdade, enquanto vocês não pegarem armas e não derrubarem esse sistema, eu vou continuar com essa minha lojinha no Colab. Então, já que a gente vive no mundo capitalista, entrem lá dentro, comprem meus produtos. Eu sei que vocês vão ficar legal, vocês vão ficar na moda. Não vão ficar na moda não, porque eu acho que as minhas coisas não tem muito a ver com moda. Mas vocês vão ficar legal e de repente vocês vão mostrar que vocês têm alguma coisa diferente de todo mundo. Que são as minhas estampas. E aí vocês me ajudam também com uma graninha. Aqui tem rapidinho aqui o meu endereço, meu projeto educativo, que está lá no Apoia-se. Conheça esse projeto, mais pra frente eu vou fazer alguns vídeos falando sobre ele, não agora, porque eu vou precisar ter tempo para poder montar tudo bonitinho. E é isso aí, gente. Até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo, tá bom, gente? Bye.